No dia 2 de maio, comemoramos Santo Atanásio. Atanásio, de raríssima inteligência, nasceu em Alexandria, do Egito, no ano de 296. Esta cidade era, na época, o mais importante centro comercial e cosmopolita do Império Romano. Em 319, o bispo Alexandre ordenou Atanásio diácono. Ele já conhecia a língua grega, bem como gramática e retórica, em função de sua boa formação e educação. Em 325, como secretário e assessor deste mesmo bispo, Atanásio participou do primeiro concílio ecumênico de Nicéia, que condenou a heresia ariana. Abre aspas, o arianismo afirmava erroneamente que Cristo não tinha a mesma substância do Pai, sendo inferior a ele. Fecha aspas. Seus discursos, embasados em perfeita argumentação bíblica e com doutrina lúcida, expuseram todos os erros dos hereges, condenando irrevogavelmente seus falsos ensinamentos. Definiu-se assim solenemente o credo rezado até os dias de hoje. O brilho, clareza e evidência de sua contestação da heresia deixou todos admirados e despertou o ódio dos arianos. 3 anos depois, com a morte de Alexandre, o povo e o clero colocaram Atanásio como seu sucessor. Seu bispado, de 45 anos, que foi de 328 a 373, teve 17 deles no exílio em 5 ocasiões diferentes, por causa das perseguições promovidas sobre 4 imperadores diversos, pela influência dos arianos ainda ativos e dos quais era o mais vigoroso opositor. Além disso, por cerca de 6 vezes teve que fugir para não ser morto pela população da cidade. Nos primeiros anos, ainda teve a oportunidade de visitar as igrejas da sua diocese, abre aspas, que incluía o Egito e a Líbia, fecha aspas, e de se encontrar e conviver com eremitas e monges do deserto, como São Pacômio e Santo Antão. O primeiro exílio ocorreu entre 335 a 337. Malécio de Licópolis e seguidores, que não haviam aceitado o concílio de Nicéia, o acusou de maus tratos, e Eusébio de Nicomédia, ariano, o depôs no primeiro concílio de Tiro de 335. O caso foi levado ao imperador Constantino I em Constantinopla, onde Atanásio foi acusado de interferir com o suprimento de cereais do Egito. E exilado sem julgamento formal pelo imperador em Augusta dos Tréveros. Tréveres é na Alemanha, na Gália, Bélgica. Segundo exílio, de 339 a 346. Com a morte de Constantino, Atanásio voltou a Alexandria, mas em 338, Constâncio II, filho e sucessor do imperador, renovou o banimento. Atanásio foi para Roma, protegido por Constante, imperador romano do Ocidente, e pelo Papa Júlio I, que num sínodo
de 341 e inocentou Atanásio. Este foi então para Sárdica encontrar-se com Santo Ócio e participar de um concílio, mas Eusébio e seguidores convenceram Constâncio II a ordenar a pena de morte se Atanásio voltasse para Alexandria. Mas, em 346, Constante garantiu a volta à sua sé, onde foi recebido como herói e iniciou uma década de paz e prosperidade. A morte de Constante em 350 tornou Constâncio II o único imperador e ele impôs ao santo bispo o terceiro exílio, de 356 a 361, no Alto Egito, para onde Atanásio fugiu, escondendo-se em diferentes mosteiros e eremitérios. Voltou em 361, depois da morte do imperador, e convocou um concílio tratando da Trindade, que definiu penas leves para os bispos arianos arrependidos e outras severas para os líderes heréticos. O quarto exílio, de 362 a 363, foi determinado pelo novo imperador Juliano o Apóstata e passado no Alto Egito até a morte dele, em 363. 2 anos depois, outro imperador ariano, Valente, exilou ainda pela 5ª vez Atanásio, entre 365 e 366, até que autoridades locais conseguissem a suspensão da pena. Durante esse tempo, Atanásio escondeu-se no túmulo de sua família nos subúrbios da cidade, saindo apenas à noite para cuidar do seu rebanho. Estas idas e vindas e seguidas perseguições originaram a expressão latina Athanasius contra mundum, Atanásio contra o mundo. Nos seus últimos anos, o santo bispo cuidou dos prejuízos causados por tanto tempo à sua sé. Retomou seus escritos e pregações, sedimentando as conclusões do Concílio de Nicéia sobre a divindade de Cristo e a Trindade, em 373, tendo consagrado seu sucessor Pedro II de Alexandria. Faleceu aos 2 de maio, dormindo com 77 anos e reconhecido por toda a Igreja. Além da sua firmeza na ortodoxia da fé e sua heróica perseverança em defendê-la diante de todas as perseguições, pessoalmente São Atanásio demonstrava igualmente inúmeras virtudes santas. Era humilde, verdadeiro, acessível a todos, doce, compassivo, afável e sem cólera, amável nas prédicas e na conduta, caridoso com os pobres, condescendente com os humildes, intrépido contra os soberbos, repreendia com doçura, era indulgente sem fraqueza, firme sem dureza, fervoroso e assíduo nas orações, jejuava austeramente, sendo incansável nas vigílias. Para tudo isso, preparou-se na meditação do mistério da encarnação de Cristo, dos seus sofrimentos e morte, de modo a imitá-lo na conduta. Outra grande contribuição de Santo Atanásio foi impulsionar no Ocidente a vida monacal. No seu exílio em Roma, foi acompanhado por 2 monges santos e exemplares, Antônio e Isidoro,
que conquistaram mesmo os não fiéis, e assim o monaquismo começou a florescer a partir das Gálias, sob a influência do santo bispo. Atanásio foi um profundo e fecundo escritor. Apesar das dificuldades criadas pelos frequentes deslocamentos, sua primeira obra, em 2 volumes, anterior a 319, foi Contra os Pagões, sobre a encarnação do Verbo de Deus. As primeiras obras clássicas de teologia clássica mais desenvolvida. A Carta sobre os Decretos do Concílio de Nicéia, de Decretos, é uma referência histórica e teológica importante. Outras cartas são Cartas a Serapião, tratando da divindade do Espírito Santo, com base na tradição, na fé e ensinamentos dos apóstolos e dos santos padres. A carta a Epíteto de Corinto, que antecipa a futura controvérsia sobre a divindade de Cristo, e uma carta ao monge Dracônio, instando-o a assumir o bispado. Entre 346 e 356, uma década de paz, escreveu Apologia contra os arianos, 4 orações contra os arianos, Apologia a Constâncio, Apologia por sua fuga e História dos arianos. Em 367, na 39ª Carta Pascal, foi o primeiro a listar os 27 livros do Novo Testamento reconhecidos pela Igreja Católica. Sua obra mais conhecida é a biografia de Santo Antão, Vita Antoni, ou Antônio o Grande, importante para a popularização do ascetismo e tradução em diversas línguas. Atanásio foi o primeiro patriarca de Alexandria a escrever não só em grego, mas também em copta. Suas obras são reconhecidas pela Igreja, que o declarou doutor, grande teólogo, grande na fé e nas obras. São Gregório de Nazianzeno o chamou de pilar da Igreja. É também reconhecido como pai da ortodoxia. Como seu cânon do Novo Testamento é o mais parecido com o das modernas igrejas protestantes. Muitos dos seus teólogos o chamam de o pai do cânon. Façamos agora uma reflexão sobre Santo Atanásio. A vida de Santo Atanásio é grandiosa e imensa sua obra em favor da Igreja, na oração e na ação, sempre exemplar. Mostra como devemos conhecer e defender a fé e a doutrina. Não importa quais sejam as dificuldades, essencialmente o que ele fez foi imitar a Cristo, o que também nós devemos buscar, incansável e perseverantemente, de modo a obtermos as graças necessárias de Deus para agir coerentemente a Ele nesta vida, constância e profundamente no conhecimento e serviço de Deus. Eis o seu legado para a nossa vida prática. Te convido agora a fazermos juntos a oração de Santo Atanásio. Vamos lá? Pai de amor, constante e zeloso por nós, seus dignos filhos, concedei-nos, por intermédio de Santo Atanásio, a firmeza para exercermos as nossas obrigações nesta vida,
tudo direcionando para vós que sois a verdade, de tal modo que, escrevendo no exílio deste mundo a apologia das obras de caridade, pelo exemplo, a serviço e ao próximo e à Igreja, mereçamos a nossa acolhida infinita no reconhecimento de ter nosso nome contra o mundo e o vosso favor por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho e Nossa Senhora, vossa e nossa Mãe também. Amém. Santo Atanásio, rogai por nós. Santo Atanásio, intercedei junto a Jesus e Maria por cada um de nós. Santo Atanásio, orai, rogai junto a Jesus, a Maria e aos santos, aos anjos e aos arcanjos, por cada pessoa que está inscrita neste canal, por cada pessoa que está ouvindo essa oração neste exato momento e necessitando de um milagre urgente. Orai e rogai a Deus para que alcancem essa graça de que tanto necessitam. Por nosso Senhor Jesus Cristo, na unidade do Espírito Santo. Amém.